Olá, galera! Está começando agora mais um programinha Pergunte, que o professor Manu responde, estrelado por mim, Manu Rockiel, ou Manuel. Vamos para a primeira perguntinha do nosso programa. E quem nos envia essa pergunta, produção, por favor, perguntinha para mim. Muito bem, muito obrigado. Quem nos envia a pergunta é o Raimundinho. Olá, Raimundinho. Muito obrigado pela pergunta. Vamos lá. Professor Manu, o PlayStation 5 é a maior e melhor invenção do homem? Respondo isso, produção? Sim? Não. Não é, Raimundinho. Não é a maior e melhor invenção do homem, não. Muito bem, vamos conversar então um pouquinho sobre isso então. Não sobre PlayStation, pelo amor de Deus, sobre a maior e melhor invenção do homem, tá? Qual é a maior e melhor invenção do homem então? Eu diria a linguagem. A linguagem é a maior e melhor invenção do homem. Por quê? Porque ele possibilita, ou ela possibilita ao homem viver em sociedade. Criar as suas leis, fazer as suas combinações, os seus tratados. Né? A linguagem é um elemento cultural. Né? Onde é que está aqui? Cultural. Né? Faz parte da cultura de um povo a linguagem. E ela que possibilita prever, negociar, tratar, acordar, rever. É o uso da linguagem que possibilitou a sociedade humana evoluir como evoluiu. Entendes, Raimundinho? Porque PlayStation passa longe de ser a maior e melhor invenção humana? Porque temos ali a linguagem. Essa ferramenta tão importante e que possibilita ao homem desenvolver tantas outras coisas. Sem linguagem não existiria PlayStation, por exemplo. Então vamos fazer uma análise aqui neste momento. Como é que surgiu a linguagem? E eu poderia responder esta perguntinha apresentando aqui duas teorias. Duas teoriazinhas. Como existe também uma teoria, uma perspectiva religiosa, teológica e uma perspectiva científica para explicar como surgiu o homem, né? O criacionismo e o evolucionismo, né? Eu poderia dizer que também existem duas teorias, uma religiosa, teológica e outra científica, para explicar a origem da linguagem. E, por favor, linguagem é muito mais amplo do que simplesmente a fala, né? O falar é uma possibilidade de linguagem. Nós temos uma amplitude muito maior de possibilidades de linguagem. O desenho, a escrita, o gestual. Ok? Muito bem. Então, como é que nós entenderíamos o surgimento da linguagem a partir de uma perspectiva teológica, religiosa? Então, vocês devem ter ouvido já, lido já, na Bíblia, tem uma passagenzinha aonde a história da chamada Torre de Babel. O que foi a Torre de Babel? A Torre de Babel é uma história contada lá na Bíblia, né? Que diz mais ou menos o seguinte, que os homens estavam lá sem saber muito o que fazer, de repente tiveram uma ideia. E se construirmos uma torre tão alta, tão alta, tão alta, tão alta, que chegasse ao céu, só para nós ver como é que é lá em cima. Né? O que Deus faz nas horas vagas, como é que os anjinhos se comportam, aquela coisa toda, né? Aquela curiosidade. E eles, prepotentes, começaram a construir uma torre para chegar ao céu. Eles se comunicavam. Deus criou o homem já com uma linguagem. Deus deu ao homem uma língua, né? A mesma língua. Aí, conforme a torre ia subindo, assim, de lado um pouquinho, assim, Deus olhou para baixo, assim, e viu aquele pessoal construindo aquele troço, aquela torre lá, né?
Diz, poxa, o que estão querendo fazer esse pessoal ali? Né? Então, quando ele descobriu que eles estavam querendo chegar ao céu para bisbilhotar, mas ele ficou bravo. Mas ele ficou tão bravo, tão furioso, que pensou, vou mandar um grande castigo para essas pessoas. Vou castigá-los. Um deja se viu desafiar eu, o Criador. Daí ele começou a pensar que castigo ele ia mandar. Oh, vamos ver o que eu vou mandar aqui. Vou mandar um dilúvio? Não, mas dilúvio eu já mandei. Não dá pra mandar dois, né? Tem que inovar, né? O que eu vou fazer? Vou mandar agora, em vez de dilúvio, fogo. Não, mas daí vai dar fumaça, vai esquentar aqui em cima também. Ele teve uma ideia. Ele pensou o seguinte, vou fazer com que cada uma das pessoas que estão ali construindo aquela torrezinha bonitinha ali, cada uma dessas pessoas vai começar a falar uma língua diferente do outro. Este vai ser o castigo. E ele fez. No momento que cada um começou a falar uma língua diferente da outra, ninguém mais se entendeu e a torre não pôde mais ser construída. Por quê? Para construir uma torre, todos precisam falar a mesma linguagem. Eu tenho que entender o que as pessoas estão falando. Como não houve mais entendimento, não houve mais construção. E a partir daí surgiu a diversidade de línguas que temos hoje. Entende? Foi um castigo. Veja só. Se o homem não tivesse, uma fofoquinha aqui, né? Se o homem não tivesse tentado construir a Torre de Babel, hoje não teríamos aulas de inglês, espanhol, blá 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 blá. Falaríamos todos a mesma língua. Olha só! Enfim, paciência, né? Muito bem. Essa é a explicação religiosa de viés teológico. Tá? A religião científica, a versão científica, ela vai ser denominada de grito da natureza. O que significa isso? Qual que é a compreensão da ciência? Que a linguagem ela surgiu, né? Grito da natureza por quê? Porque ela surgiu da necessidade do homem de se sobrepor aos demais seres da natureza para poder sobreviver. Se o ser humano não desenvolvesse a linguagem, talvez hoje ele seria uma espécie extinta. A ciência ela vai dizer, a evolução fez com que o homem buscasse desenvolver um código de signos compreendido por aquele núcleo social com o qual eles puderam começar a desenvolver estratégias de caça, estratégias de sobrevivência. Eles puderam começar a se organizar em sociedade. Então a ciência ela vai dizer que a linguagem nada mais foi do que um grito de sobrevivência. Quando o homem percebeu que era necessário desenvolver essa ferramenta tão importante para poder se sobrepor na natureza. O Octávio Paz, ele tem uma frase muito interessante, que ele vai dizer que o homem é um ser que se criou ao criar a linguagem. O homem é um ser que se criou ao criar a linguagem. O homem ele passa a ser humano a partir do momento em que ele cria uma linguagem. Até não existir a linguagem, ele é um animal como qualquer outro animal. Suscetível como qualquer outro animal. Que é facilmente pego numa emboscada, que age puramente instintivamente, que não respeita regras, que não respeita leis. Apenas sobrevive. A partir do momento que ocorre a criação da linguagem, que o homem começa a se organizar fazendo os desenhinhos lá nas cavernas, isso já é linguagem, né?
Porque ele já começa a desenvolver estratégias, ele começa a se comunicar, ó, fui lá, né? Vou pegar isso, vou caçar um javali, por favor, providencia o pãozinho, né? Ele começa a se comunicar e ele começa a se desenvolver e a organização social, ela acontece. Ou seja, a linguagem, ela é um sistema de signos. Signos é algo que significa. Por isso que o homem ele passa a operar por signos. E isto torna o ser humano mais inteligente, mais capaz. As operações cerebrais elas têm que ser mais avançadas. Porque para falar de uma caneta, eu não preciso vir aqui mostrar a caneta. No momento que eu falo o signo caneta, a imagem da caneta, seja ela qual for, se forma e eu sei o que você está falando. Isso se chama abstração. Os signos fazem com que as pessoas abstraiam. Eu consigo carregar um elefante na minha cabeça. Eu consigo carregar um prédio de 200 andares na minha cabeça. Eu consigo carregar o planeta Terra de maneira abstrata, através dos signos que eu criei para essas realidades. Mas isso só é possível porque eu domino uma linguagem. Por isso que a linguagem é a produção, é a invenção, é a criação mais importante do que o ser humano conseguiu fazer. O homem, ele se humaniza vivendo em sociedade. E no momento que ele vive em sociedade, ele constitui, ele faz e ele transforma a cultura. Está aqui. A cultura. A cultura ela existe porque ela é aquele conjunto de tradições, de regramentos que norteiam a vida de uma sociedade. E a sociedade ela só pode se manter sociedade quando ela compartilhar uma linguagem. Veja só, imaginem vocês chegando num país do qual vocês não dominam bacalhau nenhum da linguagem de lá. Vocês não sabem nada. Vocês irão conseguir se integrar àquela sociedade até dominar a linguagem? Não. Vocês só vão se integrar naquela sociedade a partir do momento em que vocês dominarem minimamente a linguagem que se fala lá. Seja falando, seja gesticulando. Entende? A linguagem é condição para a sociabilidade. É a possibilidade de maneira mais ampla de vivência em sociedade. Ok? Então vejam a importância e o impacto que tem, ou que teve, o elemento linguagem na vida humana. Na constituição daquilo que nós conhecemos hoje como sendo a humanidade. O ser humano, ele domina esses signos da linguagem. Por isso, eu consigo entender quando alguém faz assim para mim, o que essa pessoa está sentindo por mim, porque isso aqui é um signo, né? Eu sei o que é isto aqui, quando eu faço uma pergunta e quero uma resposta afirmativa ou negativa, eu sei o que é isso aqui, sei o que é isso aqui, sei o que é isso aqui, entende? Nós dominamos signos, não somente falados, mas também gesticulados, desenhados, escritos, porque nós conseguimos abstrair tudo isto. Ok? Então, pessoal, por hoje, por hora, ficamos por aqui, né? A pergunta do Raimundinho me deixou um tanto quanto incomodadinho, né? Perguntar se os PlayStation. Ah, meu Deus do céu, né? Mas tudo bem. Aproveitei a perguntinha do Raimundinho para falar um pouquinho da linguagem
que é algo muito importante, é essencial para a nossa vida, essa reflexão. Ok, pessoal? Um grande abraço, fiquem bem, até o nosso próximo encontro. Tchauzinho do professor Manu!